Olá, prezados alunos, eu sou o professor Railson Santos. Hoje teremos mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje estudaremos localização e orientação, as coordenadas geográficas. Hoje estudaremos, primeiro, as coordenadas geográficas, depois, os paralelos e a latitude, em seguida, os meridianos e a longitude. Vamos lá? Pega caneta e papel e vem comigo. Primeiro, o que são coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas são um conjunto de linhas imaginárias que servem para localizar qualquer ponto na superfície da Terra. Essas linhas são constituídas de paralelos e meridianos. Você já deve ter olhado em algum dos seus livros ou na sala de aula o professor trazer um mapa ou do Brasil, ou do mundo, ou do Maranhão, ou do seu estado, se você for de outro estado. E nesse mapa, você já pode ter visto diversas linhas, como essas que eu estou mostrando para vocês. Linhas horizontais e linhas verticais. Essas linhas elas servem para localizarmos qualquer ponto na superfície terrestre. Essas linhas são chamadas de coordenadas geográficas. Essas linhas elas são os paralelos e os meridianos. É sobre isso que nós vamos aprender daqui para frente. Então, o conjunto de linhas, paralelos e meridianos, nós chamamos de coordenadas geográficas. Vamos estudar cada uma delas a partir de agora. Paralelos e latitude. O que são os paralelos? Paralelos são as linhas imaginárias traçadas paralelamente à linha do Equador. Existem 5 paralelos com nomes especiais. Então, o primeiro paralelo, a primeira linha horizontal, é a linha do Equador, que divide a Terra em 2 partes iguais, em hemisfério norte, também chamado de setentrional ou boreal, e hemisfério sul, chamado também de meridional ou austral. Observemos essa imagem aqui. A linha principal que corta o planeta Terra é a linha do Equador, essa linha em tom de vermelho. Ela divide a Terra em hemisférios norte e hemisfério sul. Há também outras linhas traçadas paralelamente ao Equador, a linha do Equador. São elas o Trópico de Câncer, localizado a aproximadamente 23 graus ao norte da linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, localizado a 23 graus ao sul da linha do Equador, o Círculo Polar Ártico, localizado a aproximadamente 66 graus ao norte da linha do Equador, e o Círculo Polar Antártico, localizado a 66 graus ao sul da linha do Equador. Observemos aqui no globo, essa imagem, onde estão cada uma dessas linhas, cortando centralmente a Terra, a linha do Equador, dividindo em norte e sul. Um pouco mais ao sul nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Um pouco mais ao norte nós temos o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, certo? Os paralelos, eles indicam, então essas linhas que eu acabei de falar, eles indicam o que chamamos de latitude. Mas o que é latitude, professor? Latitude é a distância em graus de um lugar qualquer do planeta Terra, da superfície terrestre, em relação à linha do Equador. A latitude varia de 0 a 90 graus, para o norte ou para o sul. Então, se queremos saber a distância de qualquer lugar da Terra em relação à linha do Equador, nós queremos saber a latitude. Lá no Polo Sul, nós temos 90 graus de latitude sul. Lá no Polo Norte, nós temos 90 graus de latitude
norte. Quando estamos em cima da linha do Equador, nós estamos a 0 grau de latitude, porque é o ponto de referência. É a partir da linha do Equador que nós começamos a contar a latitude, essa distância em graus. Se estamos sobre o Trópico de Capricórnio, estamos a 23 graus ao sul da linha do Equador. Se estamos em cima do Trópico de Câncer, em uma cidade que está sobre o Trópico de Câncer, estamos a 23 graus de latitude norte. Entendido? Já os meridianos e longitude. O que são meridianos? Os meridianos são linhas imaginárias. Linhas imaginárias por quê, professor? Porque se nós olharmos uma fotografia do planeta Terra ou uma imagem de satélite, nós não vamos ver essas linhas horizontais e verticais. Essas linhas existem nos mapas, no globo. Elas servem para facilitar a orientação e a localização de qualquer ponto do planeta Terra. Elas não existem na superfície terrestre de verdade. Elas existem apenas nos mapas, nos globos, para facilitar a orientação. Por isso são linhas imaginárias. Elas são traçadas sobre a Terra, no caso os meridianos, de polo a polo, do polo norte até o polo sul, que cortam os paralelos perpendicularmente. Lembrem que os paralelos são essas linhas horizontais, os meridianos são essas linhas verticais que vão de um polo a outro. Cortam os paralelos, formando um ângulo de 90 graus, por isso cortam perpendicularmente. Formam um ângulo de 90 graus com os paralelos. Então, os meridianos formam 90 graus com os paralelos. O principal meridiano é conhecido como meridiano de Greenwich, que divide a Terra em hemisférios leste, chamado também de oriental, e oeste, ocidental. Olha bem para cá. O principal meridiano, que é essa linha vertical que eu estou mostrando aqui, é o meridiano de Greenwich. Ele divide a Terra em hemisfério leste e oeste, oriental e ocidental. A linha do Equador, que é um paralelo, divide a Terra em hemisfério norte e sul. O meridiano de Greenwich, leste e oeste. Ok? Por meio dos meridianos, podemos determinar a longitude. Lembrem que por meio dos paralelos nós determinamos a latitude. Através dos meridianos, determinamos a longitude. O que é longitude? Acompanha comigo. Longitude é a distância em graus de um lugar qualquer da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Varia de 0 a 180 graus para leste ou para oeste. Então, aqui nós temos o meridiano de Greenwich e a longitude é essa distância em graus de qualquer lugar da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Varia de 0 a 180, para leste ou para oeste. Então, cada uma dessas linhas corresponde a 1 grau. Então, se eu tenho uma localidade, uma cidade, que está na linha de número 90 em relação a Greenwich, então eu tenho 90 graus de longitude, em relação... Eu tenho 90 graus de longitude, e a longitude é medida em relação ao meridiano de Greenwich. Então, por exemplo, se eu tenho uma cidade que ela está localizada aqui na 45ª linha a oeste de Greenwich, então ela tem 45 graus de longitude oeste. Certo? Então, varia de 0 a 180 graus, para leste ou para oeste. Comparando com os paralelos, olha aqui, ó, que os paralelos nós medimos de 0 a 90 graus, para o norte ou para o sul. Os meridianos de 0 a 180, para leste ou para oeste. Certo? Observem essa imagem aqui. E a partir de agora, nós vamos determinar as
coordenadas geográficas de cada um desses pontos nessa imagem. Vamos supor que cada um desses pontos seja uma cidade. Cidade A, B, C e D. Professor, como assim que o senhor vai determinar as coordenadas geográficas? Nós vamos determinar a latitude e a longitude de cada um desses lugares. Nós vamos dizer qual é a distância em graus de cada cidade em relação à linha do Equador e qual é a distância em graus dessa cidade em relação ao meridiano de Greenwich. Quando eu digo que eu tenho a latitude e a longitude de um lugar, eu tenho como se eu estivesse dizendo que eu tenho o endereço daquele lugar em relação ao planeta Terra. Então, todos os pontos do planeta têm uma localização exata, têm uma coordenada geográfica exata. A coordenada geográfica ela vai ser essa reunião, a junção da latitude com a longitude. Observem, o ponto A, vamos determinar primeiro as coordenadas geográficas do ponto A. O ponto A, em relação à linha do Equador, ele está localizado a 50 graus ao norte da linha do Equador. Observem que a numeração aqui ao lado, ela está indicando o número 50. Isso quer dizer que está na 50ª linha. Está no paralelo 50. Então, o ponto A está a 50 graus em relação à linha do Equador, está a 50 graus ao norte. 50 graus de latitude norte. Agora, em relação ao meridiano de Greenwich, o ponto A, no meridiano de 100 graus. Olha aqui a numeração aqui em cima, 100 graus. 100 graus de longitude oeste. 100 graus de longitude oeste, porque está a oeste de Greenwich, o ponto A. Então, é 100 graus de longitude oeste. Então, quais são as coordenadas geográficas do ponto A? Vamos colocar bem aqui, ó. Ponto A, 50 graus norte e 100 graus oeste. O oeste pode ser representado pela letra W ou pela letra O. Vamos voltar aqui para outra imagem. O ponto B, quais são as coordenadas geográficas do ponto B? Em relação à linha do Equador, o ponto B está a 40 graus ao norte. Olha a numeração aqui, ó, 40 graus de latitude norte. E em relação a Greenwich, está localizado aqui, ó, a 80 graus. Olha a numeração em cima, 80 graus a leste de Greenwich. Então, 40 graus norte, 80 graus leste. Vamos para o ponto C. O ponto C, aqui está a linha do Equador, está localizado a 20 graus de latitude sul e a 40 graus de longitude oeste. 40 graus de longitude oeste. E o ponto D? O ponto D, olha aqui a numeração, ó, a 10 graus de latitude sul, tá? 10 graus ao sul da linha do Equador. E em relação a Greenwich, a 20 graus leste. Então, aqui estão as informações, estão as coordenadas geográficas de cada um dos pontos. Ponto A, 50 norte, 100 graus oeste. Ponto B, 40 graus norte, 80 graus leste. Ponto C, 20 graus sul, 40 graus oeste. E ponto D, 10 graus sul e 20 graus leste. Essas são as coordenadas geográficas de cada um desses pontos. A sua cidade tem uma coordenada geográfica. A sua casa tem uma coordenada geográfica. Cada lugar, cada ponto do planeta Terra tem uma coordenada geográfica. Uma indicação em graus em relação à linha do Equador e em relação ao meridiano de Greenwich. Agora vamos aplicar aquilo que nós aprendemos, resolvendo algumas questões. Sobre o sistema de coordenadas de localização, de coordenadas geográficas, julgue os itens a seguir. Nós vamos julgar esses itens como verdadeiros ou falsos. Muita atenção para cá. A linha do Equador não exerce função sobre os sistemas de localização, sendo irrelevante para se precisar os graus de latitude.
Olha aqui a afirmação. Aqui está sendo dito que a linha do Equador ela é irrelevante para determinar a latitude. Veja que eu falei ainda há pouco que a latitude é a distância em graus de qualquer lugar da Terra em relação à linha do Equador. A linha do Equador é a referência, é o ponto de referência, é o marco para a contagem da latitude. Portanto, a latitude ela não é irrelevante portanto, a linha do Equador ela não é irrelevante para determinarmos a latitude. Ela é super relevante, importante. Portanto, essa primeira afirmação ela é uma afirmação falsa. Segunda, as longitudes são equivalentes aos meridianos e as latitudes são equivalentes aos paralelos. Essa afirmação, meus caros, ela é verdadeira, porque a partir dos meridianos que nós determinamos as longitudes, a distância em graus em relação a Greenwich, e é a partir dos paralelos que nós determinamos as latitudes. Então, essa segunda afirmação é verdadeira. O ponto situado nas coordenadas de latitude 15 graus sul e longitude 20 graus oeste encontra-se nos hemisférios austral e ocidental, respectivamente. Prestem bem atenção. Ele foi informado na questão as coordenadas geográficas de um determinado lugar. Foi dito que esse lugar ele está a 15 graus sul e 20 graus oeste. E está afirmando que essa mesma localidade está no hemisfério austral. Lembrem, austral é hemisfério sul. Lembrem que o hemisfério sul ele pode ser chamado também de austral ou meridional. E o norte é chamado de setentrional ou boreal. Então, essa cidade ela está no hemisfério sul? Está, porque está dizendo aqui que está a 15 graus de latitude sul. Essa primeira parte é verdadeira. Agora, em relação à longitude, está dizendo que está no hemisfério ocidental. Veja, a cidade está a 20 graus oeste. Está a 20 graus oeste. Então, meus caros, se a cidade ela está localizada a 20 graus oeste, se a cidade está localizada a 20 graus oeste, ela está sim no hemisfério ocidental. Está no hemisfério ocidental. Porque o oeste é também chamado de ocidental. E o leste é chamado de oriental. Por isso, essa afirmação ela é verdadeira. Ela é verdadeira. E a última afirmação. O território brasileiro encontra-se apenas no hemisfério sul. E essa é a imagem que eu quero mostrar para vocês. O território brasileiro encontra-se apenas no hemisfério sul. Olha aqui. Vamos ver se isso aqui é verdadeiro ou falso. Aqui está o território brasileiro. Aqui está o território brasileiro. Vejam que uma parte do território brasileiro ela está no hemisfério norte, ao norte da linha do Equador. Todo o restante está no hemisfério sul, ao sul da linha do Equador. Agora tem um outro detalhe. Em relação a Greenwich, nós temos todo o território brasileiro localizado a oeste de Greenwich. Então, nós temos o nosso território, o território brasileiro, localizado em 3 hemisférios diferentes. Norte, sul e hemisfério oeste. Portanto, essa afirmação que diz que o território brasileiro encontra-se apenas no hemisfério sul é uma afirmação falsa. Portanto, a nossa resposta correta é falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Uma outra questão. Analise a figura abaixo e informe as coordenadas geográficas dos pontos X e Z. Pessoal, se a numeração está aumentando em direção ao sul, isso significa que todas essas cidades estão localizadas ao sul da linha do Equador. Então, essa indicação aqui é de latitude e essa indicação aqui de cima é a longitude. O ponto X, ele está localizado a 60 graus ao sul da linha do Equador e a 15 graus a oeste do Equador.
E o ponto Z, ele está localizado a 30 graus ao sul da linha do Equador e a 90 graus a leste. Então, essas são as coordenadas geográficas dos referidos pontos. Com isso, encerramos nossa aula de geografia. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.